Olá, sejam bem-vindos. Meu nome é Giovana Botelho e hoje, como eu já havia falado no último vídeo, a parte 1 sobre essa série, de perícias odontológicas, hoje nós vamos falar sobre tanatologia forense. O que é a tanatologia? Ela é a ciência que se destina a estudar a morte, o cadáver, os fenômenos relacionados e as consequências jurídicas a ela inerentes. E qual é o conceito de morte, de uma forma científica? É a cessação dos fenômenos vitais pela parada das funções cerebral, respiratória e circulatória. Há também a classificação quanto às formas de morte. Então, pode ser quanto à realidade, quanto à rapidez e quanto à causa. Se for quanto à realidade, é se foi uma morte real ou uma morte aparente. Se for quanto à rapidez, é se foi uma morte rápida ou súbita, ou uma morte lenta. E quanto à causa, é se foi uma morte natural ou violenta por homicídio, suicídio ou acidente, e se foi uma morte duvidosa, súbita, sem assistência, sem alguma suspeita antes de doença ou algum outro sintoma. Quais são as infrações punidas pelo Código Penal brasileiro em relação ao cadáver? Se você destruir esse cadáver, se você subtrair, ou seja, retirar o cadáver do local, se você ocultar, esconder esse cadáver ou enterrar esse cadáver, se você vilipendiar, que significa desrespeitar esse cadáver. Tanatognose. É a parte da tanatologia forense que vai estudar o diagnóstico da realidade daquela morte. E esse diagnóstico é elaborado por um perito que vai observar internamente e externamente alguns fatores, fenômenos cadavéricos, para diagnosticar a causa daquela morte. E dentro da tanatologia há o exame tanatológico. E ele é dividido em algumas partes. A primeira parte é chamada de perinecroscopia, que é quando o cadáver ele vai ser examinado por um perito criminal no lugar em que ele foi encontrado. Então, é onde são feitas as fotos, a delimitação do cadáver, é observado todo o ambiente em que ele foi encontrado, e depois de ter feito todo esse processo, é enviado para um local específico para fazer a necroscopia ou a necrópsia, que consiste em examinar um cadáver, e é isso que vai determinar, todas essas observações, interna e externa, vai determinar a causa daquela morte, o modo de morte, e também vai avaliar qualquer doença ou ferimento que possa estar presente. Nesse exame é também aberto e é imprescindível fazer algumas aberturas da caixa craniana, da caixa torácica e da caixa abdominal, porque esses são lugares em que estão os órgãos vitais e é muito importante também para conseguir determinar a causa daquela morte. É também feito os exames complementares, como radiografias, por exemplo. É importante lembrar que autópsia era um termo utilizado no passado, mas que hoje ele não é muito adequado porque autópsia significa uma autoobservação. É como se você estivesse observando a si mesmo. Mas no caso do cadáver, você não está observando a si mesmo, você está observando um outro ser, uma outra pessoa. Então, o termo utilizado e mais adequado é necroscopia ou necrópsia. Então foi isso a explicação de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. E essa foi a parte 2 e a parte 3 nós vamos falar sobre fenômenos cadavéricos. Vai ser uma aula super interessante, eu espero que vocês acompanhem também.